Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro O Marco Zero do Joe Vitale, que é o segundo livro, do Limite Zero, pós o Limite Zero. Nós estamos no capítulo 15. Quem está com PDF, essa é a página 101, tá? E nós vamos ler então o capítulo 15, que tem como título O Quinto Milagre. E ele começa com uma frase do Dr. Heolen dizendo: quando você está limpo, você não pensa, você simplesmente faz. Como você pode criar milagres do mundo real com o Ho'oponopono? Como? Bom, em outubro de 2012, eu disse ao meu produtor musical e amigo, Daniel Barretti, que o meu desejo de fazer música havia morrido. Eu não me sentia inspirado ou ligado à música. Estava feliz com os meus 4 álbuns de música curadora que eu já havia criado, mas nada mais eu via no horizonte. Eu me sentia acabado, terminado, como se aquilo estava pronto, E enquanto conversávamos, eu continuava praticando o Ho'oponopono interiormente, repetindo aquelas 4 frases. Eu tinha uma desconfiança sorrateira de que estava enganando a mim mesmo. Afinal, a autossabotagem é desmedida em todos nós e geralmente não sabemos que estamos fazendo isso. Será que eu estava? Daniel então sugeriu que encontrássemos um jeito de impulsionar a minha energia pela música. Ele não sabia como, mas sentia que havia uma solução. E num instante uma inspiração me veio. Eu sabia um jeito de dar um arranque na música, mas não tinha certeza se eu queria fazê-lo ou não. Eu respirei fundo e disse: posso estabelecer a intenção de gravar 5 novas canções até o Natal. E só faltavam 2 meses para o Natal. Seria um milagre escrever e gravar 5 músicas novas até lá. Eu não apenas estaria começando do zero, mas também estava exausto por ter acabado de concluir o meu 4º álbum, A Música Curadora. E Daniel não pestanejou. Por que não tentamos 10 músicas então? Disse ele. Uau! Isso sim seria uma meta altíssima até para mim. Eu já tinha quebrado recordes ao criar 4 discos em menos de 2 anos e 4 milagres já pareciam coisa de sobra. De qualquer forma, eu aceitei aquele desafio. E combinamos que eu trabalharia para criar as 10 canções dentro de 2 meses e que juntos gravaríamos todas para o meu 5º disco. Sentimos uma energia empolgante por termos um objetivo que assustava a ambos. No entanto, também nos dava prazer ter aquele objetivo tão grandioso. E estávamos na expectativa, incertos, abertos e desejosos. E não tínhamos ideia de como um novo disco surgiria do nada. Eu tinha muita limpeza e purificação a fazer. E eu me apoiei em minha prática do Ho'oponopono para preparar este caminho. Lembre-se, eu não tinha ideia alguma para novas músicas, ou qualquer paixão para fazer aquilo. Eu estava me sentindo esgotado. No entanto, essa nova intenção, inspirada, evocou mais música. A nova meta resolveu minha imaginação e de dentro de alguns dias novas canções me vieram à mente. Eu não conseguia desligar aquele fluxo criativo que se criou. Eu podia estar sentado lendo um livro no meu iPad e subitamente a ideia para uma nova canção entrava na minha consciência. E imediatamente eu parava o que estava fazendo para escrever aquela música. Sempre tome uma atitude quando a inspiração vier, Então eu fazia isso, eu parava e escrevia. Você tem que fazer o mesmo também. Sempre que vier uma inspiração, eu poderia fazer tal coisa, ou quem sabe isso, escreva pelo menos, ponha no papel, Já é uma atitude. Em outras ocasiões, eu me senti inspirado a verificar formas musicais diferentes, como o antigo rock and roll, que era o estilo chamado de rockabilly,
E eu simplesmente seguia a música para ver o que acontecia. E eu adorava a pesquisa, a investigação, o aprendizado. Também sempre siga essa inspiração. Se você sentir que deve fazer, que vem essa ideia, faça. Em algumas semanas eu tinha mais de 2 dúzias de músicas. E dessas eu escolhi 9 que achei sólidas. Eu queria deixar a 10ª ideia aberta para um improviso inspirador no estúdio. Eu me sentia pronto para gravar o meu disco número 5. A minha banda, na verdade, não é realmente a minha banda, né? Mas os mesmos músicos que gravaram todos os meus álbuns, né? Então, essa minha banda voltou a se reunir. Nós entramos no estúdio em 18 e 19 de dezembro, antes do Natal, e gravamos 10 novas músicas. E me disseram que música geralmente não é formulada assim, não. Nem com essa facilidade ou com tanta energia e foco. Mas quando nos reunimos no estúdio, abrimos um espaço para que a magia acontecesse ao redor das minhas canções. O resultado é o meu 5º álbum, que também é um outro milagre, né? O Sun Will Rise, o Sol Vai Nascer. E quando eu sugeri o CD concluído, quando eu segurei o CD concluído nas mãos e ouvi a música que eu tinha escrito e interpretado, depois de ganhar vida, ela pronta, com os músicos que me apoiaram, eu comecei a chorar. O fato de que isso foi criado do nada é algo que ainda me deixa estarrecido. Pensar que as canções são tão boas, a música é tão incrível e as mensagens são tão relevantes, me faz simplesmente parar, admirado e grato. E uma vez eu perguntei ao Dr. Heulen sobre entrar em ação. E ele disse: quando você está limpo, você não pensa, você simplesmente faz. Se precisar pensar, então tem crenças opostas que vão começar a relutar na sua mente, né? Um quer de um jeito, uma quer de outro, e assim as crenças vão brigando ali, entrando em conflito. A ideia é estar purificado o suficiente para que a inspiração já esteja ali. E o ímpeto para entrar em ação vem em seguida e você age. E você não fica pensando. Você age sem ficar pensando naquilo, pois é uma ação pura que vem da inspiração. Sem interferência nenhuma e sem hesitação, né? Sem dúvida. E eu não estou dizendo que isso seja uma forma contínua de vida para as pessoas. Até o Dr. Heulen medita para obter as respostas que ele quer, né? Quando um amigo me mandou um roteiro de filme para dar vida para o livro Limite Zero, eu pedi ao Dr. Heulen a sua permissão, pois nós dois possuíamos o direito do livro. E ele me enviou um e-mail dizendo o seguinte: a divindade diz não. Olha aí. Tá, mas como se discute com a divindade, né? Por saber que às vezes é difícil entender a diferença entre a divindade e o ego, eu perguntei uma segunda vez. Aí pensou a respeito e novamente declinou. O curioso é que ele não tinha um motivo lógico para declinar o roteiro. Eu fiquei perplexo por ele o ter descartado assim. Seria uma grande oportunidade de levar essa história incrível para as telas de cinema. Um filme sempre foi um sonho meu, eu queria. E também sabia que o Dr. Heulen estivera aberto à ideia anteriormente. Porque ele tinha me dito, né, uma vez que queria ser interpretado em um filme pelo ator Robert De Niro. Mas o não, né, seco do Dr. Heulen parou com tudo isso. Eu aceitei, mas fiquei confuso com isso, né? Conforme o tempo passou, eu descobri que os potenciais produtores do filme estavam sendo exploradores e manipuladores. Eles queriam que eu convencesse o Dr. Heulen a mudar de ideia, usando alguns truques psicológicos que eu sabia que o Dr. Heulen veria imediatamente. E naquele momento eu soube que o motivo que o Dr. Heulen havia dito aquele não
era por conta desses produtores e no fim teria sido um arrependimento fazer o filme. Eu estou contando isso aqui para mostrar que ele teve que pensar a respeito e porque não tinha nenhuma resposta clara. E, portanto, você também não precisa ser duro com você mesmo, né? Aqui o lembrete sempre é amar a si mesmo, pois estamos todos fazendo o melhor que podemos. Você aí onde você está fazendo o melhor que pode, né? Se as coisas parecem não dar certo, então estipule uma intenção, peça orientação e clareza e tome as atitudes que forem necessárias a seguir. Um não, muitas vezes, pode estar protegendo você, deixando você pronto para um sim de imenso sucesso. E você pode confiar. Você precisa confiar, precisa ter fé. Se há alguma essência do Ho Oponopono, é a ideia de confiança. Confie em si mesmo, confie na vida, confie na divindade. Não é à toa que você está aqui nessa vida, né? E quando ele diz assim, estamos todos fazendo o melhor que podemos. Essa frase é muito verdade, né? Antes da gente ficar com raiva de alguém que nos magoou, que fez algo que nos deixou muito triste, eu acho que sempre é válido a gente se perguntar por que aquela pessoa fez aquilo, né? E lembrar que ninguém está contra a gente. As pessoas estão apenas a favor delas mesmas. Eu sempre repito isso aqui, né? Elas não estão contra ti. Elas estão cuidando delas e elas estão fazendo o melhor que elas podem. Se elas agiram de forma errada, é porque elas ainda não acordaram, não despertaram para certas coisas que você já despertou, né? Elas ainda não entenderam algumas coisas que você já entendeu. Então, tenha paciência com essas pessoas. Da mesma forma, deseje que as pessoas que já despertaram para algumas coisas que você não despertou, que elas também tenham paciência com você. Imagina se ninguém tivesse paciência com as suas limitações. Então, por que a gente não pode ter paciência com a limitação dos outros, né? Um pouco a pessoa foi lá, se estourou, brigou, e ela se estressa e briga e a gente não tem esse perfil. Ela ainda não conseguiu se controlar e ser diferente, né? Ela ainda não percebeu que fazer de um outro jeito é melhor. Às vezes é uma pessoa que se isola, que fica isolada, né? E a gente não entende por que a pessoa é assim, já que a gente é tão extrovertido, a gente está sempre no grupo, né? A gente pensa, por que a pessoa não se mistura, né? A gente vai lá e julga. Talvez é porque ela ainda não aprendeu. Para ela é muito difícil participar do grupo. Ela ainda não aprendeu a ter essa naturalidade em estar no grupo como a gente. Então, se a gente não tiver paciência com ela, tenhamos... e vamos entender quando não tiverem paciência com a gente também, né? Então, assim, a gente tem que sempre entender que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. Sempre. Né? E a gente é que está julgando o tempo todo, né? Cada um está no seu estágio de percepção e de evolução espiritual e de consciência, e cada um faz o melhor que pode, né? Então, se há alguma essência no Ho Oponopono, a ideia é ter confiança. Falando da confiança, né? O anel de ouro antiquíssimo que eu uso, ele estava dizendo aqui, né, o autor, com a palavra grafada em latim, fidem, que significa fé, é um lembrete para que eu tenha fé sempre. A medalha com o grão de mostarda que eu carrego eu frequentemente dou uma cópia aos amigos e ele é outro lembrete para termos fé, confiança. E eu não faço ideia de quando será feito um filme sobre a história do Dr. Heulen, mas eu tenho fé que isso irá acontecer. Só não sei ainda como ou quando. Assim como aconteceu com o álbum musical que eu fiz, quando eu estava sem ideias para gravar mais, eu sei que milagres irão acontecer. Se você seguir esta corrente, entrar em ação com suas ideias e sempre tiver fé, as coisas acontecem. E esse é o segredo para os milagres. Ou pelo menos um dos segredos. Então,
Nós continuaremos analisando um pouco mais no próximo áudio, que é o áudio do capítulo 16, que nós vamos falar sobre mais segredos nos eventos do Limite Zero, certo? Então, pessoal, é isso, né? Eu desejo a vocês uma inspiração boa no dia de hoje e que vocês saibam ter mais compaixão com os colegas de vida, né? Com os colegas dessa escola que se chama vida. Os nossos colegas de estrada e de jornada. Um abraço enorme para vocês. Muita positividade, muita paz, muito amor. Abracem aí as pessoas ao redor de vocês hoje, que abraçar faz um bem sem tamanho. Beijo no coração de todos e até o próximo áudio. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato.